Oi, gente, bom dia. Estou aqui hoje para a gente dar continuidade à leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos. Nós estamos no 7º capítulo, né? Um capítulo que traz também muitas reflexões importantes, que faz com que a gente abra a cabeça, né, para coisas muito importantes. Antes da gente começar, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilhar, né, se vocês acreditam que esse conteúdo vai ser importante para outras pessoas. Vamos lá, hoje a gente vai falar do capítulo que fala sobre as pequenas andorinhas, né? Continuando a nossa história, né? Momentos depois, eles passaram por uma banca de revistas que estava na praça, né? Porque até então no outro eles estavam, né? Saiu lá, o Bartolomeu saiu do hospital e eles estavam voltando para casa. E aí eles passaram na porta de uma banca de revista que estava na praça e viram a foto deles estampada na primeira página de um grande jornal, de um jornal de grande circulação, de um jornal famoso, que falava que um pequeno bando de malucos agitou o centro da cidade. Na foto, o mestre estava na frente, né, aparecendo mais o rosto dele, e o Júlio e o Bartolomeu estavam do lado dele. O Júlio comprou o jornal com as poucas moedas que ele tinha no bolso. E ele ficou abalado, perplexo, né, muito assustado. Ele sabia que tinha dado um escândalo quando quis morrer, mas esperava que isso ficasse soterrado. Queria esquecer esse assunto, voltar à sua descrição de professor universitário. E agora ele estava na boca do povo. A reportagem descrevia sua tentativa de suicídio e o seu estranho resgate por um estranho do qual ninguém sabia o nome. Dimas e Bartolomeu viram um intelectual descontrolado e desconsolado ao ler o jornal. Eles estavam acostumados à difamação. Ele não. Sua imagem social era meticulosamente preservada e ele seria ridicularizado publicamente pelos seus opositores na universidade e viraria pasto na roda dos escarnecedores. Então, assim, quando ele viu a foto dele no jornal, né, exposto daquela forma, ele ficou muito assustado e meio que assim, igual a gente fala, ele se descontrolou, né? Porque ele viu que ali, né, agora todo mundo ia saber o que aconteceu, né? Todo mundo ia saber que ele foi resgatado por um homem que ninguém conhecia, né? Por um homem que nem ele sabia o nome dele, né? Ia saber tudo o que aconteceu naquilo ali, e a imagem pública dele ficaria exposta, né? As pessoas que conviveram com ele durante lá a universidade, que era, né, onde ele tinha uma imagem muito pomposa, né? Ele tinha medo do que essas pessoas iriam pensar dele. Aí ele foi um tolo, né? Ele queria morrer sem chamar atenção, mas fez tudo errado. Tornou-se uma celebridade às avessas. Ferido, queria sair pegando todos os jornais queimando, né? Queria protestar contra sua foto publicada sem autorização. Queria processar o jornalista por essa reportagem caluniosa. A matéria o diminuía, dizia que ele era um depressivo que procurava sensacionalismo. Também dizia que o psiquiatra que estava no topo do edifício classificou o homem que o resgatou como um psicótico perigoso, que poderia colocar em risco a sociedade. Ele não foi salvo por um herói. Viver em um filme de Hollywood ao contrário. O mestre se sentou no banco ao lado, junto com seus seguidores. Respeitando a sua dor, apenas o observava. Ele esperava que a temperatura da angústia diminuísse para intervir, mas não diminuía, porque a mente do Júlio começou a fugir do controle. Ele imaginou todos os colegas, professores e alunos lendo aquela matéria. Ele era o chefe de um departamento de sociologia e nunca baixou a cabeça para nenhum professor ou aluno. Ele parecia imbatível, detestava mentes estúpidas, mas não olhava para a sua estupidez. Sempre foi ótimo em cultivar inimigos e péssimo em fazer amigos. E agora, o que pensarão dele? O que pensarão de um suicida salvo por um homem excêntrico? E o que é pior, o que pensarão de um suicida que, depois de resgatado, dançou alegremente no
no meio da multidão desconhecida. Certamente dirão que ele ficou maluco ao quadrado. Dirão que se pós-graduou em doidice. Olha o tanto que a opinião dos outros, o que os outros podem vir a pensar, mexeu com a cabeça dele. Era tudo que o Mário Vargas, Antônio Freitas e outros desafetos sonhavam, surrupiar a sua imagem. Sem perceber, acabou por vender um sonho que eles mais desejavam, o sonho de pisotear a sua imagem. Abatido, concluiu que estava acabado para o mundo acadêmico, estava terminado para a universidade. Nunca mais teria o mesmo silêncio quando tecesse crítica social, nem o respeito quando debatesse ideias ou corrigisse alguém. O mal-estar da civilização penetrou as entranhas do seu cérebro. Ele começou a ter raiva do jornalista que fez a matéria. Num ataque de cólera, ele pensou, mas por que o jornalista, na sua formação, não faz um laboratório que simule a execração pública do seu nome? Talvez aprendessem a se colocar no lugar dos outros e investigassem mais a fundo os fatos antes de jogar no lixo o nome dos outros. Para o jornalista, era uma matéria. Para ele era sua história, era tudo o que ele tem e é, ainda que fosse uma história doente, complicada, saturada de sobressaltos. Poucos minutos mudam uma história. Como retornar às suas atividades? Se retomar, nunca mais seria o mesmo para os outros. Só tem à sua frente um homem que propôs um projeto revolucionário sem a mínima base de segurança intelectual, social e financeira. E ainda por cima, chama para esse projeto pessoas que jamais passariam pelo filtro da sua inteligência, parceiros que ele jamais escolheria para qualquer tarefa. Ele tinha ficado muitos anos protegido na universidade. A primeira vez em que deixou a proteção dos seus notáveis títulos e se tornou um simples mortal, ele começou a receber burdoada. Estava indignado. De repente, enquanto se atolava na lama da angústia, sua mente começou a se iluminar e teve outro insight. Aí, aqui a gente vê de forma muito clara, que ele começou a pensar como é que ia ser a vida dele dali para frente, Quando ele voltasse a trabalhar, como é que ia ser? Ele não ia ter mais o respeito, ele não ia ter mais, a admiração que ele tinha antes. Porque aquela matéria de jornal passava uma imagem que não era a imagem que ele tinha de tudo aquilo que tinha acontecido, E como isso acontece também, gente, na vida da gente. Aí Júlio olhou de relance para o mestre e descobriu que a vírgula que ele lhe vendeu estava funcionando, embora segui-lo fosse um preço muito alto. Percebeu que todo o corpo de ideias pessimistas causadas pela matéria tinha por trás algo muito positivo. Os vivos têm frustrações, os mortos não. E ele estava vivo. Quase se arrebentou saltando do topo do edifício. Devia estar festejando a vida, porém os conflitos alojados em seu inconsciente estavam combalidos, mas não mortos. Queria ser simples, viver suavemente, despreocupar-se com a paranoia da imagem social, mas era um ser humano pesado, rígido, controlado pela ansiedade. Então, gente, ele fez uma escolha de seguir uma pessoa, viver uma vida simples, para poder ver o que aquela vida tinha para oferecer para ele. Mas ele ainda era aquela pessoa de antes. Por mais que ele estivesse se esforçando para ser uma pessoa diferente, para viver o bom que essa pessoa diferente pode oferecer para ele, ele ainda era também aquela outra pessoa. Então, os resquícios do egoísmo, de todo aquele tipo de vida que ele escolheu por muito tempo, ainda estava dentro dele. E volta e meia, isso aparece, que é igual a gente vê aqui. Vai aparecendo, os resquícios de tudo aquilo que ele viveu. Agora ele entendia porque o pai de um colega professor, um senhor de 70 anos, arrogante, agressivo, discriminador, ficara sequestrado por 6 meses, não mudou de personalidade depois do seu longo sequestro. Quando ele foi libertado,
todos pensavam que se tornaria um homem dócil, generoso, altruísta, mas depois de resgatado ficou sendo mais intragável ainda. O seu autoritarismo sempre ficou escondido debaixo do manto da sua intelectualidade. Não foi extirpado nem depois do vendaval que o levou à ideia do suicídio. Angustiado, sentiu que essa história de vender sonhos não mudaria facilmente um sujeito egocêntrico como ele. Não é a dor que nos muda, mas há milhões de anos pensamos, mas a utilização inteligente dessa dor que fazemos ao longo da vida. Percebeu que se não a utilizasse, continuaria sendo um homem doente, um gigante na cultura e um menino na emoção. Então aqui a gente vê que ele entendeu, né? Ele entendeu que ele ia precisar mudar, não é só a forma de agir, era a forma de pensar. Que se ele continuasse pensando daquele jeito, ele nunca ia ser uma pessoa diferente. Quando refletia sobre isso, sentiu a presença do mestre ao seu lado. Ele parecia ter entrado no torvelinho das suas ideias. Seu rosto revelava preocupação, parecia ler o invisível. Procurando apaziguar as águas da emoção, disse-lhe para não temer a difamação exterior, mas que temesse seus próprios pensamentos, porque somente eles podem penetrar em sua essência e destruí-la. E Júlio ficou pensativo e o mestre continuou dizendo que alguém pode rasgar-lhe a pele sem que você permita, mas jamais pode invadir a sua mente se você não permitir. Não se permita ser invadido. Nós somos o que somos. E em seguida o desafiou mais do que ele poderia imaginar, né? Falou para ele que o preço de vender sonhos é muito alto, mas ninguém é obrigado a pagá-lo. Todo mundo tem a liberdade de partir. Aí Júlio foi arrasado por uma encruzilhada. Tinha a oportunidade de virar as costas e ir para qualquer lugar do mundo. Cair fora. Sempre foi teimoso, obstinado, lutou pelo que queria. Mas naquele momento, sua mente começou a ser invadida por um questionamento sobre o qual ele jamais tinha refletido. Começou a recordar o estudo sociológico que havia sobre as relações entre Jesus e seus discípulos, que muito influenciou a sociedade ocidental. E ele começou a entender fenômenos psíquicos e sociais que nunca havia analisado. Começou a pensar no poder indecifrável das suas palavras e gestos do homem Jesus para convencer jovens judeus, na flor da idade, malucos por aventuras, com famílias nucleares organizadas e negócios estabelecidos, a abandonar tudo para segui-lo. Que loucura! Seguiram no escuro um homem sem poder político notório e sem identidade visível. Deixaram barcos, amigos, casas e seguiram em sua direção. Ele não lhes deu dinheiro, não lhes deu conforto, não lhes prometeu nem mesmo um reino terreno. Que experiência arriscada, que conflitos, que vexames, que perturbações viveram. Perderam tudo. Por fim, perderam um homem que os ensinou a amar crucificado numa trave de madeira. Morreu sem heroísmo, morreu em silêncio, encerrou seu fôlego amando, faleceu perdoando. Após a sua morte, o grupo poderia ter se dissipado, mas uma força incompreensível os invadiu. Tornaram-se mais fortes depois do caos. Difundiram para o mundo a mensagem que tinham ouvido. Deram as lágrimas, a saúde, o seu tempo, enfim, tudo o que tinham para a humanidade. Amaram desconhecidos e se entregaram por eles. Sob a mensagem difundida por esses jovens toscos e sem cultura clássica, as sociedades europeias e depois inúmeras outras nas Américas, na África e na Ásia foram construídas. As bases dos direitos humanos e dos valores sociais foram estabelecidos. Séculos se passaram e tudo se tornou comum. A gente olha para a história de Jesus, dos discípulos, e a gente acha aquilo muito comum, mas tenta pensar hoje, né? Como é que seria hoje, né? Uma pessoa chegar, né, com ideias totalmente diferentes, falando sobre um reino dos céus, ensinando, né, coisas, conceitos morais diferentes, e que todo mundo teria que largar tudo e seguir ele. E algumas pessoas fizeram isso, né? O tanto que isso, né, foi libertador para essas pessoas e também para a humanidade. Na atualidade, centenas de milhões de pessoas comemoram confortavelmente nos seus templos o Natal, a Paixão e outras datas, sem nunca terem imaginado o que é dormir ao relento, o que é receber
o estereótipo de louco, qual o sabor de ter a sua imagem social estilhaçada. Perderam a sensibilidade, não entenderam o estresse dramático que esses jovens viveram ao seguirem o enigmático mestre dos mestres. Vieram-lhe à mente os desconfortáveis camas de palha nas quais dormiam ao relento. Ficou refletindo na angústia que sofreram ao tentar explicar o inexplicável para seus pais e amigos da Galileia. Não poderiam falar que tinham aprendido a amar um homem, pois seriam apedrejados. Não poderiam dizer que estavam envolvidos num grande projeto, porque esse projeto não era palpável. Não podiam comentar que seguiam um homem poderoso, pois ele amava o anonimato. Que coragem para chamar e que coragem para seguir o chamado. Após essa reflexão, Bartolomeu fez voltar como um raio para a sua realidade. E provocou. E nessa hora o Júlio não sabia se ele estava elogiando ou se ele estava ofendendo. Apenas disse que se ele for embora, eles iriam respeitá-lo, mas que ele era importante para o time. Júlio respirou fundo. Pensou no homem que evitara o seu suicídio e o levara a dormir debaixo do viaduto. Ele não é Cristo, não tem vocação messiânica, não faz milagres, não promete o reino dos céus, nem promete um reino terreno e sequer os dá segurança. Não tem onde morar, é pobre, não tem carro, não possui plano de saúde, mas os magnetiza. Vive a arte da solidariedade, sonha em abrir a mente das pessoas, em combater o vírus do sistema, em confrontar o egocentrismo. Não seria menos perigoso deixar a sociedade continuar sendo uma fábrica de loucura? Não seria melhor deixar as pessoas se lambuzarem com o individualismo? Não seria mais confortável deixá-las serem mentes obtusas que não pensam nos mistérios da existência, mas nos superficiais mistérios dos produtos dos shoppings, dos computadores e da moda? São pequenos demais para fazer alguma coisa contra o pequeno sistema. Poderiam ser presos, feridos e mais caluniados ainda. Enquanto o circo pegava fogo na sua mente, o mestre ainda estava no picadeiro realizando belíssimas performances. A paciência era sua virtude número 1. Vendo-o aflito, chamou Boquinha de Mel e Mão de Anjo e, depois de um longo minuto de silêncio, contou uma parábola simples, quase ingênua, mas que tocou as entranhas dos seus medos. No momento seguinte, após uma inspiração profunda e penetrante, o vendedor dos sonhos disse a eles que há muitas hienas e abutres na sociedade, que não eram para eles esperar muito dos grandes animais. Esperem deles, sim, incompreensão, rejeição, calúnia e necessidade doentia de poder. Mas os chamou para serem grandes. O vendedor de sonhos não tinha chamado eles para serem heróis, né? Para terem seus feitos descritos nos anais da história, mas para serem pequenas andorinhas que sobrevoam anonimamente a sociedade, amando desconhecidos e fazendo por eles o que está ao seu alcance. Eles deveriam ser dignos das suas asas, e na sua insignificância que se conquistam os grandes significados e é na pequenez que se realizam os grandes atos. Essa história, ao mesmo tempo que animou a sua emoção, feriu seu intelecto e Júlio pensou que teria de admitir que agiu como hiena e abutre em muitos momentos da sua vida e agora precisa aprender a agir como um insignificante e bravo andorinha.